24 euro per tutto questo che ho comprato. Fala, meus bons! Belezinha? Belezinha? Eu recebi algumas mensagens no Instagram perguntando se o que está acontecendo em Veneza é verdadeiro ou falso. Bom, é basílico. Se o que está acontecendo em Veneza, né, é verdadeiro ou falso. E aí eu decidi então fazer um vídeo sobre isso. Porém, eu dei uma passadinha aqui em Padova, porque tá tendo um mercadinho de sábado. E aí eu vou mostrar para vocês um pouco desse mercadinho e depois a gente parte lá para Veneza para mostrar para vocês o que está acontecendo, se é verdadeiro ou falso. Tá filmando Alberto? A menina comprou a Mata Atlântica de legume e verdura. É brincadeira um negócio desse. Finalmente chegamos aqui em Veneza e eu vou mostrar para vocês se é verdade ou não, se é fake news ou não, que as águas de Veneza estão secas, ou seja, que os canais de Veneza realmente secaram. E esse vídeo eu estou gravando no finalzinho de fevereiro, porém eu só vou publicar ele um pouquinho mais para frente porque tem outros vídeos para entrarem aqui no canal. Então bora entrar em Veneza e eu vou mostrar para vocês como é essa história. Pois bem, não me parece muito seco. Porém, eu poderia parar aqui e formar uma fake news para vocês. Porque se esse lago aqui, que é um dos principais, estivesse seco, quer dizer que a coisa está muito feia. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai entrar mais ainda para dentro de Veneza e eu vou mostrar para vocês. Porque os lagos que eles filmaram, né, que mostrou nas reportagens e tudo mais, não foi esse aqui, foi os pequenininhos dentro de Veneza. Então, se eu parasse nesse aqui, ia aparecer fake news. Então, bora lá pra dentro que eu vou mostrar pra vocês. Baiano? Não tá parecendo muito seco, não. O que tá acontecendo que esses rios estão tudo cheio? Mentiram pra mim? Era uma mentira? Era uma pegadinha? Era fake news? Continuei. Então, como vocês estão vendo, o nível da água não tá baixo. Na verdade, em alguns lugares está até um pouco alto. E aí fica a pergunta, aquilo que eu li, porque o que vocês leram aconteceu mais ou menos semana passada, é uma mentira, né? Eles estão inventando isso aqui só para poder criar um alarmismo? Não, não é mentira, aquilo ali realmente aconteceu e também não é para criar uma espécie de alarmismo. Então por que aquilo ali virou notícia? Por que chegou aqui no Brasil falando que a água está muito baixa, está seco? Por que fizeram essa conexão com o aquecimento global? É um exagero ou não? Bora mais um pouquinho pra frente que eu conto pra você o mexido. Mando daqui a pouco. Depois eu mando. Então, não é mentira. De fato, as águas elas realmente abaixaram, só que isso não está extremamente ligado ao aquecimento global. Porque a gente pensa assim, tem um aquecimento global
e aí para de chover, as águas abaixam. O cabelo está um pouco grande, tem que cortar. Mas não é exatamente isso o que aconteceu com Veneza. Porque assim, depois eu vou explicar porque não é exatamente. Mas o que acontece é que esse nível de água baixar é normal. Acontece sempre. Não como aconteceu agora, mas o nível da água baixar é comum aqui. E aí eu não sei explicar cientificamente, mas pelo que eu andei me informando, está relacionado à direção do vento. Então, quando o vento muda a direção, isso não é uma coisa que acontece todo dia. É o anticiclone, se eu não me engano, se chama assim. Quando ele muda a direção, é natural que as águas abaixem. Só que por que teve toda essa repercussão? O que está relacionado a toda essa repercussão dessa água? Por que abaixou tanto assim? Acontece que normalmente ela baixa, só que dessa vez ela baixou menos 70 centímetros em relação ao mar. Então ela ficou, vamos dizer assim, o nível da água ficou negativo 70 centímetros em relação ao mar. E isso assustou o pessoal. Só que para vocês terem uma ideia, isso não é o máximo dentro do mínimo, vamos dizer assim, não é o máximo que já chegou de negativo. Em 1934, teve uma queda, vamos dizer dessa forma, que o nível da água ficou menos 130 centímetros. Então, quase o dobro de quando aconteceu dessa vez. Mas então não tem nada a ver com aquecimento global? Não tem nada a ver com falta de chuva? Não é bem assim. Ok. Graças. Fui editar o vídeo e descobri que eu não terminei de gravar para vocês. Não concluí o vídeo. Veja bem, como eu comentei durante o vídeo, o aquecimento global ele não está diretamente relacionado com o que aconteceu em Veneza. Então quer dizer que o aquecimento global não muda nada em Veneza? Não, não é bem assim. Por que não é bem assim? Porque com o aquecimento global, o problema que a Europa, na verdade o mundo está enfrentando, não tem chovido a quantidade nos locais esperado, e quando chove, chove muito de uma vez só e nos locais não tradicionais, ou seja, nos locais onde não está acostumado a chover, criando assim uma desordem para a agricultura, para o turismo, ou seja, para a sociedade italiana. E como que isso afeta ou afetou Veneza? Porque perto de Veneza tem algumas montanhas, tem ali alguns montes perto em volta ali de Veneza. Quando não chove e quando não neva, você não tem esse acúmulo de água nas montanhas. Você não tendo esse acúmulo de água, quando a temperatura sobe, essa água, essa neve, não vai se transformar em água. Não se transformando em água, não vai para esses canais, as águas não tem água para ir para os rios. Dessa forma, aumentando a seca na região. E você também tem a agricultura, A Europa, a Itália, ela vive da agricultura também. Então, quando tem aquele pouco de água, essa água ela é direcionada para a agricultura para poder continuar gerando renda. E então, assim, o que acontece em Veneza das águas abaixarem é normal, é natural, acontece. Com a frequência, com a intensidade que vem acontecendo, não é normal. Pois bem, eu quis passar essas informações para você, informação explicando o que aconteceu em Veneza e deixando claro que acontece, mas com essa força é um alerta da natureza para a gente. Abraço.